Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira e hoje nós vamos a mais um vídeo no canal de Olho na Língua Portuguesa. Esse canal que foi feito para que você possa prestar um concurso, prestar um vestibular, prestar um Enem, com segurança, com tranquilidade. Quem é novo por aqui, faça sua inscrição, ative o sininho para receber os vídeos, as notificações, façam os comentários. Eu aceito sugestões para conteúdos, para lecionarmos aqui a língua portuguesa, e podem colocar aí o conteúdo que vocês querem que eu fale nos comentários, que a gente prepara a aula e ministra aí para vocês. Compartilhem, os vídeos, como eu falei, para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, E então vamos prosseguir aqui com a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre encontros vocálicos. O que é encontro vocálico? O encontro vocálico é a reunião de duas ou mais vogais numa palavra. O que é isso? São vogais seguidas numa mesma palavra. No caso do encontro vocálico, nós vamos ter vogais seguidas numa mesma palavra. Vamos aqui aos exemplos. Então nós temos aqui, por exemplo, na palavra cadeira. Se a gente dividir essa palavra em sílabas, nós vamos ter cadeira. Veja aqui que nesse caso, na sílaba K, o C é uma consoante e o A é uma vogal. Na sílaba D, o D é uma consoante, o E é uma vogal e o I é uma outra vogal, porque as vogais não são A, E, I, O, U, é uma outra vogal. Só que vem o seguinte: em cada sílaba, a gente só pode ter uma vogal. A gente não pode ter mais do que uma vogal em cada sílaba. Então, quem é vogal aqui? É a mais forte. Então, no caso aqui, a vogal vai ser o E. E esse I nós vamos chamar de semivogal. Então, aqui, E vogal e semivogal. E o D é uma consoante. Então, D consoante, E vogal e semivogal. E na sílaba Rá, o R é uma consoante, o A é uma vogal. Então, onde que está o encontro vocálico aqui? Entre o E e o I. Então, são sons vocálicos seguidos aqui, o E e o I. Sendo que o E é vogal e o I semivogal. No exemplo de baixo, outras, nós vamos ter ou, tracinho, traz, dividindo em sílabas. Aqui nós temos o O e o U. Numa sílaba, quantas vogais a gente pode ter? Apenas uma. Então, nesse caso aqui, O é vogal, U é semivogal. Então, nesse caso aqui, você tem um encontro vocálico entre o O e o I. Aí, continuando, entre o O e o U, melhor dizendo.
Aí o T é uma consoante, o R é outra consoante, o A é uma vogal e o S é uma outra consoante. No outro exemplo, na palavra róseo, aí nós temos a divisão ró, tracinho, zeu. Aqui o R é uma consoante, o O é uma vogal, o S é uma consoante. Agora aqui você tem E e O. Aqui a gente tem E e O. Quem é vogal? O O. Então, E, semivogal, O, vogal. Na palavra, então, esse entre E e O aqui você tem um encontro vocálico. Na palavra série, dividindo, sé, tracinho, rie. S, consoante, E, vogal, R, consoante. Agora aqui, ó, I e E. Quem é vogal? O E. A gente só pode ter uma vogal em cada sílaba. Não pode ter não pode ter mais de uma vogal na mesma sílaba. Então, esse I é uma semivogal e o E é uma vogal, né? Outra palavra, a palavra iguais. Olha lá, I, tracinho, guais, dividindo as sílabas. Aí, a vogal pode ficar sozinha na sílaba. Então, por exemplo, esse I aqui é uma vogal. Ele é o som mais forte, pode ficar sozinho. Bom, aí você tem, na sílaba guais, o G é uma consoante, o G grandão, né? Porque aí ele representa o som G. Aí, o A vai ser sempre vogal. O A vai ser sempre vogal. Então, nesse caso, o U é uma semivogal. O A, como eu disse, é uma vogal. O I é outra semivogal, porque não pode ter mais do que uma vogal na mesma sílaba. Já tem uma, que é o A. E o S é uma consoante. Então, beleza. Outro exemplo. Na palavra saúde. Olha lá. Sa-u-de. Aí, A é uma vogal, U é uma vogal. Aqui, S é consoante, A é vogal, U é vogal. Só que o A está na sílaba Sa e o U está na sílaba U. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui vogais seguidas, o A e o U, só que o A está numa sílaba e o U está na outra sílaba. Então, nesse caso aqui, o A é vogal e o U também é vogal, né? Agora, na sílaba de, o D é uma consoante e o E é uma vogal. Então, quando eu tiver vogais seguidas, ou na mesma sílaba, ou em sílabas diferentes, eu vou ter o encontro vocálico. Bom, o encontro vocálico, ele se divide em ditongo, tritongo ou hiato. Ditongo, tritongo ou hiato. Bom, o que é um ditongo? Ditongo vai ser um encontro de V, que é vogal, mais SV, que é semivogal, ou SV, que é semivogal, mais V, que é vogal, na mesma sílaba. Então, o ditongo só pode ocorrer na mesma sílaba, ele não pode ocorrer em sílaba diferente. Aí o ditongo, ele pode ser decrescente. O que é uma ordem decrescente? Não é aquilo que vai do maior para o menor? Vai do maior para o menor. Aqui vai do mais forte para o mais fraco, né? Então, qual que é a fórmula do ditongo decrescente?
V, que é vogal, mais SV, que é semivogal. Então, V vogal, SV semivogal. Beleza. Bom, vamos dar um exemplo. Caixa. Aí dividindo as sílabas. Cai, tracinho, chá. Veja bem, numa sílaba, a gente só pode ter uma vogal. A vogal é sempre o mais forte. Aviso. O A é sempre vogal. Então, nesse caso aqui, entre o A e o A é vogal e o I é semivogal. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um ditongo decrescente. Por quê? Vai do mais forte, que é o A, para o mais fraquinho, que é o I. Então, nesse caso aqui, o A é vogal e o I é semivogal. Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo. A palavra couve. Aí dividindo em sílabas. Cou, tracinho, V. Aqui, ó. Eu já falei que o A é sempre vogal, né? Agora as outras, o E, o I, o O e o U, elas vão se dividir aí entre vogais e semivogais. Na sexta-feira passada, eu dei na última sexta-feira, na última aula, né? Eu dei um artifíciozinho que, se eu usar aqui, eu vou poder distinguir com facilidade a vogal da semivogal. Então, de numerar as letras na ordem lá, ó. A, O, E, I, U. Então, A número 5, O número 4, E número 3, I número 2 e U número 1. O número maior é quem? É a vogal. E o número menor é quem? A semivogal. Então, aqui, ó. O número 4, U número 1. 4 é maior que 1. Então, O, vogal, U, semivogal. Beleza? Então aqui, nesse caso aqui, eu tenho vogal mais semivogal. O que é isso? Ditongo decrescente. Por quê? Porque a vogal é mais forte. Então o mais forte veio primeiro e o mais fraco veio depois. Então nesse caso eu tenho um ditongo decrescente. Muito bem. Agora, vamos pegar agora o ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? Vai do menor, ou seja, do mais fraco, para o mais forte. Quer dizer, qual que é a fórmula do ditongo crescente? Vai ser SV, que é semivogal, mais V, que é vogal. SV, semivogal, mais V, vogal. Então, na palavra série, peraí, não é série não, desculpem, gente. É tênue. Então, nós vamos ter, ó, dividindo, T, tracinho, nue. Qual é a vogal? É o E. O E que apareceu mais, né? E o U é semivogal. Então, SV mais V. O que é isso? Ditongo crescente. Então, tênue. Nesse caso aqui, eu tenho um ditongo crescente. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Rádio. Aqui, dividindo. Rá, tracinho, dio. Quem aparece mais? É o O. Então, o O é vogal. E o I é o quê? O I é fraco. Então, nesse caso, o I é semivogal. Semivogal mais vogal vai dar um ditongo crescente. Beleza? Muito bem. Então, olha aqui, ó. O que vocês vão guardar aqui? Decrescente, que vai do mais
forte para o mais fraco. O que é crescente? Que vai do mais fraco para o mais forte, né? Então, as fórmulas decrescente, V mais SV, quer dizer, vogal mais semivogal, e crescente, SV mais V, que é SV semivogal mais V vogal, beleza? Agora, o que é um ditongo oral? É um ditongo que tem a vogal oral. Vogal oral. O que é a vogal oral? É aquela vogal cujo som sai totalmente pela boca. Sai totalmente pela boca a vogal oral. Por exemplo, no caso da palavra aula, lá, au, saiu alguma coisa pelo nariz? Não. Então, au é um ditongo oral. O mesmo acontecendo aqui, lei, saiu alguma coisa pelo nariz? Não. Então, nesse caso, nós temos um ditongo oral. E no caso dos exemplos aqui, são todos decrescentes. Por quê? Porque eu tenho o A é sempre vogal, né? Então, entre o A e o U, A vai ser vogal e o U é semivogal. No caso do lei aqui, o E aparece mais, então o E é vogal e o I é semivogal. Beleza? Muito bem. Agora, vamos lá no ditongo nasal. O que é ditongo nasal? É aquele ditongo que tem uma vogal nasal. O que é vogal nasal? É aquela vogal cujo som sai metade pela boca, metade pelo nariz. Então, se você tampar o nariz assim, ó, e você sentir uma sensaçãozinha no nariz, você vai ver que o ditongo é nasal. Aliás, não precisa ser só o ditongo, até o tritongo também vai acontecer isso. Então, se você tampar o nariz assim, né? Você tampa o nariz assim. Se tiver uma sensaçãozinha, tipo uma coceirinha no nariz, então nesse caso é porque a vogal está tentando sair pelo nariz. E a vogal que sai pelo nariz é a nasal. Olha lá, ó, cão e mão. Ou e mãe, melhor dizendo. Cão e mãe. Aí, cão e mãe. Aí, dá uma coceirinha assim no nariz. Então, nesse caso, esses dois ditongos são nasais. Agora, eles são decrescentes também, por quê? Porque o A é sempre vogal, né? O A é vogal, o O semivogal, até sai com som de U, né? E mãe, o A é vogal e o E é semivogal, que até sai com som de I. Depois a diferença de ditongo aberto e ditongo fechado. O que é ditongo aberto? Maior abertura da boca. Por exemplo, anzóis, você abre bem a boca, né? Na hora que você pronuncia a vogal, você abre bem a boca, ó, anzóis. Réu, mesma coisa, você abre bem a boca também, né? Agora o fechado. O fechado o que é? Menor abertura da boca. Eu até esqueci de colocar isso aqui, ó. Menor abertura da boca. A hora que vocês estiverem acompanhando o vídeo, vocês coloquem isso aí, ó. Menor abertura da boca, para você saber que a diferença de aberto e fechado. O aberto, maior abertura da boca. O fechado, menor abertura da boca. Então aqui, sei, no caso aí é fechado, você abre pouco a boca, né? Boi, também, você abre pouco a boca, então nesse caso você tem um ditongo fechado. Muito bem. Entendido o que é ditongo, agora vamos para o tritongo.
Tri quer dizer 3. Então, tritongo, você vai ter, ó, SV, que é semivogal, mais V, que é vogal, mais SV, que é semivogal. Então, aqui, ó, quais? Não separa, né? Não separa as sílabas aqui, ó. Aí no quais, você vai ter, ó, o A é vogal. Numa sílaba só pode ter uma vogal, já tem, que é o A. Então, esse U, ele é pronunciado. Então, esse U é semivogal. E esse I é semivogal também. Então, deu SV, semivogal, U, mais V, que é o A, é vogal, mais SV de novo, que é o I, que é uma semivogal. Então, esse é um tritongo, né? Muito bem. Agora, na palavra Uruguai, dividindo as sílabas, U, tracinho Uru, tracinho Guai. O que aconteceu aqui? O A, nós temos a sílaba Guai. Aí, o A é vogal, porque ele é sempre vogal. Então, sempre que tiver o A, não tem que ver. O A é sempre vogal, né? O A é sempre vogal. Agora, o U é semivogal e o I é semivogal também. Então, semivogal, mais semivogal, tritongo, né? Bom, agora o tritongo, ele pode ser oral. A vogal vai ser oral. Vogal oral, né? Então, por exemplo, na palavra iguais, olha lá, iguais. Nós já falamos que o A é vogal. O I, aliás, o U, pronunciado, né? E o I são semivogais. Veja que o A é falado totalmente pela boca. Então, é vogal oral. Então, isso é um tritongo oral, né? Agora, nasal. O que é um tritongo nasal? A vogal é nasal, quer dizer, ela é falada metade pela boca, metade pelo nariz. Se você tampar o nariz aqui, ó, veja bem, ó, iguais, não acontece nada no nariz. Então a vogal é oral. Saguão, aí, dá uma coceirinha no nariz. Então, nesse caso, o A é uma vogal nasal. Então, nesse caso aqui, eu tenho um tritongo nasal, porque o A é vogal, já falei que o A é sempre vogal, e o I, e o U e o O são semivogais, ok? Muito bem. Agora, continuando. Vamos aqui para o hiato. O que é o hiato? O hiato vai ser um encontro de vogal mais vogal em sílabas diferentes. O que é isso aqui? Eu vou ter duas vogais, né? Porque não é uma em cada sílaba, é uma em cada sílaba. Então, nesse caso, você não cai naquela de ter uma semivogal. Porque você teria uma semivogal se esses dois sons vocálicos estivessem na mesma sílaba, coisa que não acontece, né? Então, por exemplo, na palavra saída, separando, ó, sa e da, ó, a tá nessa sílaba primeira e o i tá na segunda sílaba. Estão em sílabas diferentes. Então, nesse caso, você tem um hiato. Beleza? Outro item. Viúva. Olha lá. Vi-u-va. Aqui, o i está numa sílaba. E o u está na outra sílaba. Então, nesse caso aqui, você vai ter o quê? Você vai ter um hiato também. Beleza? Muito bem. Agora, uma observação. As letras M e N,
quando ocorre em sílaba final de uma palavra e que vem antecedidas da letra A ou da letra E, elas representam semivogais. Então, vejam bem, que a letra M e a letra N, quando antecedidas de A ou E, em sílaba final, elas vão representar semivogais. Então, por exemplo, na palavra falam, falam, aparece um som de U aí, aparece um som de U. E veja bem que esse M está na sílaba final, falam, na sílaba lão, né? Então, nesse caso aqui, o A vai ser uma vogal e o M, que eu representei aqui pelo U, vai ser uma semivogal. Beleza? Então, isso aqui é um ditongo, tá? Agora, o mesmo acontecendo aqui, enxáguen. Olha lá. Enxáguen. Veja que esse M aqui, é como se fosse um I lá no final, né? Ele tá onde? Ele tá na sílaba guen. Então, nesse caso aqui, enxáguen. Então, aparece como se fosse um I aqui. Então, esse U é uma semivogal, o E é uma vogal e o I é uma semivogal também. Esse I que aparece apenas na fala. Lembrando que fonema é o que você fala e letra é aquilo que você escreve. Então, enxáguen, a letra é M, mas o som é I. Então, nesse caso aqui, você tem uma semivogal. Então, toda vez que o M aparecer antes de A ou de E, e o N aparecer antes de E na sílaba final de uma palavra, você vai ter um ditongo, ou um tritongo, dependendo do que venha por aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se não entenderam, pausem o vídeo para entenderem, né? Copiem o que está escrito aí no slide e acho que vai dar certinho aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.